Olá, seja muito bem-vindo ao canal Análise Bíblica. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e você está no canal onde nós estudamos a Bíblia minuciosamente. Toda semana nós postamos vídeos aqui, pelo menos 2 vídeos aqui no canal. Um da escola dominical, da lição das revistas da CPAD, e o outro nós estamos fazendo uma análise da carta de Paulo aos Efésios. Nós já estudamos os capítulos 1, 2, 3 e 4. Hoje nós vamos fazer o comentário da revista da escola dominical, da lição de número 12. Se você ainda não é inscrito no canal e desejar inscrever-se, faça a sua inscrição, acione o sininho das notificações para que você seja notificado dos vídeos novos que nós vamos colocando aqui no canal. E também, se você gostar do vídeo, no final você possa deixar o seu like, porque isso nos ajuda bastante, ok? Então hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem por título A Conduta do Crente em Relação à Família. Ela tem a data do dia 21 de junho de 2020, que é o próximo domingo, Então nós temos uma lição muito importante. O textuário da lição diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois numa carne. Isso está em Efésios capítulo 5 e versículo de número 31. A verdade prática diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Então nós vamos... A lição hoje ela vai estar baseada em Efésios capítulo 5, do versículo 1 até o 33, e também no capítulo 6, do versículo 1 ao 4, a leitura bíblica em classe. Você pode fazer a leitura aí na sua casa, quando você estiver assistindo a aula. A lição ela tem 3 tópicos principais, O primeiro, a conduta do crente como marido. O segundo tópico, a conduta da crente como esposa, da mulher crente como esposa. E 3, a conduta do crente como filho. E cada tópico tem os seus respectivos subtópicos. Então vamos lá. Lembrando que a nossa aula aqui, ela é bem sucinta, até porque para o vídeo não ficar muito grande. Então nós tentamos sintetizar a lição, os pontos mais importantes, para que você tenha um aprendizado objetivo e prático e rápido, Porque não é por muito falar que nós seremos ouvidos, Então a lição é bem sucinta, bem sintética, bem resumida, mas com objetividade. Bom, a introdução diz o seguinte, que na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que a Bíblia, o relacionamento da família, esposo, esposa, esposa, esposo e filhos, é um projeto divino. E esse projeto ele pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Então, os 3 objetivos de Deus para o casamento são esses: que ele seja monogâmico, um homem e uma mulher, heterossexual, um homem e uma mulher, não pessoas do mesmo sexo, e também indissolúvel, O divórcio, há exceções nas escrituras, para o divórcio. Não é o caso aqui do assunto, só a título de conhecimento, porém, o divórcio não é o plano original de Deus para o casal. Nós não podemos deixar de aceitar esta verdade.
o plano original de Deus para o casal é que ele vivam juntos até que a morte os separe. E no modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha um papel diferente. Então, diante de Deus, todos são iguais. Porém, na família, como em qualquer outra instituição, né, qualquer outro segmento da sociedade, cada pessoa desempenha um papel. Então, não tem um maior do que o outro. A esposa é maior, o esposo é maior, os filhos são, não. Todos são iguais diante de Deus, porém, desempenham funções diferentes. Né? Então, é isso que nós vamos estudar. Então, vamos lá. O tópico 1 diz a conduta do crente como marido. Então, o subtópico 1 diz o papel do marido como líder da família. Então, na Bíblia, nós temos uma ordem a ser observada, né? Então, Deus é a cabeça de Cristo e Cristo é a cabeça do homem, né? E o homem é a cabeça da mulher. Então, há uma sequência, né? Cristo, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo a cabeça do homem e o homem a cabeça da mulher. Então, aqui nós podemos ver o seguinte, né? Nós entendemos que Deus e Cristo são pessoas da Trindade, né? O Pai e o Filho são pessoas da Trindade, ok? Mas dentro deste relacionamento com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho não é maior do que o Pai não é maior do que o Filho, o Espírito Santo não é maior do que o Filho e nem maior do que o Pai. Porém, cada pessoa na Trindade desempenha uma função individual e conjunta com as outras pessoas. Então, nesta hierarquia, vamos dizer assim, o Pai é a cabeça do Filho, ok? E o Filho é a cabeça do homem. E o homem é a cabeça da mulher. No sentido de autoridade e de hierarquia. Nós podemos ver que o Pai e o Filho são Deus da mesma forma, ok? E o Espírito Santo também. Porém, na hierarquia da autoridade, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isso que o texto diz. Levando isto para o marido e a mulher, nós vemos a mesma coisa, né? Não há um maior do que o outro. As funções são diferentes, né? Então, o marido tem uma função e a esposa tem outra. Dentro desta função, desta hierarquia, o homem é superior à mulher dentro desta função. Não como pessoa. Diante de Deus, todos são iguais. Então, o modelo de relacionamento cristão é que o marido deve liderar a casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Então isso aqui é interessante, porque Cristo zela pela igreja e o marido deve zelar pela esposa. Então esse foi o subtópico 1. O subtópico 2 diz o amor como elemento primordial. Então diz aí que o marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então olha a responsabilidade do marido, né? Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Da mesma maneira, Cristo amou a igreja com um amor sacrificial. Então ele deu a sua vida pela sua igreja. Jesus deu a vida pela igreja. E a mesma maneira, o homem precisa ter um amor sacrificial pela esposa, né? Mostrando que ele ama a esposa da mesma maneira que Cristo amou a igreja. E uma coisa interessante aí é que os maridos, eles devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então ele é o marido, nós estamos estudando a conduta do crente como marido. Depois, no ponto 2, nós vamos ver a esposa. A função do marido é manter a união e a harmonia no lar, né?
harmonia entre ele e a esposa, por meio do exercício do amor. E não há um ambiente melhor para exercitar o amor, colocar ele em prática, do que o relacionamento conjugal. Por quê? Porque são duas cabeças pensando diferente, cada um com suas características peculiares, totalmente diferente um do outro. Então o amor precisa entrar em ação aí para que esta harmonia e esta união se mantenham no ambiente da comunhão entre marido e esposa. O subtópico 3 diz o cuidado do marido à esposa. Então, a Escritura, ela enfatiza, que a esposa é parte do marido. É parte do marido. Por quê? Quem ama a sua esposa, segundo Efésios 5:28, parte B, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, nós lemos aqui no texto áureo, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, o casal é uma carne. Então, o homem, quando ele cuida da mulher, ele cuida de si mesmo. E aí Paulo diz, quem em sã consciência vai ferir a si mesmo? Quem em sã consciência vai se machucar? Se eu não machuco a mim mesmo, então eu também não devo machucar a esposa, porque a esposa faz parte do marido, é uma só carne. Aqui Paulo diz, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E uma coisa interessante, que aqui é um modelo que nós podemos entender, que Mateus 7,12 diz, Jesus diz assim, tudo que você quiser que os homens vos façam, façais vós também. Então aqui é uma semeadura, Se eu quero que a minha esposa me ame e me respeite, eu preciso plantar isso. Eu preciso cuidar dela, Preciso cuidar, e este cuidado é como cuidar a mim mesmo. Então este foi o ponto de número 1, A conduta do crente como marido. Então nós podemos ver aí as responsabilidades do crente como marido. Ele deve cuidar da sua esposa, deve amá-la, respeitá-la, sustentá-la e mostrar a ela um amor sacrificial, como Cristo amou a igreja. Se você, marido, tem dúvidas de como amar sua esposa, a Bíblia responde, como Cristo amou a igreja. Ok? Então vamos lá. No ponto 2, a conduta da crente como esposa. Então agora vamos falar da mulher crente como esposa. Número 1, o conceito de submissão. Então, o versículo 22 da leitura bíblica em classe, de Efésios 5, diz, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. O termo sujeitar aqui é hipotasso. Hipotasso, na verdade, é um termo militar, que significa organizar as tropas sob a autoridade de um líder. Então isso é organizar, é um termo militar. Mas transferindo esse termo, para o uso na igreja, para o uso do relacionamento conjugal, sujeitar, no caso a mulher seja sujeita ao marido, é uma atitude voluntária de ceder, de cooperar e de assumir a responsabilidade. É levar a carga junto. É submissão. É estar debaixo da mesma missão. Então, o marido e a mulher devem estar debaixo de uma mesma missão. Então, aqui, as Escrituras, elas não ensinam somente a mulher sujeitar ao marido, Ela não ensina somente isso. O versículo 21 do capítulo 5 da leitura bíblica em classe diz,
sujeitando-vos uns aos outros. Então, todos devem se sujeitar uns aos outros, ter este sentimento de respeito para com o outro, de submissão. Paulo, em certa ocasião, ele escreve o seguinte, né? Que cada um considere o outro superior a si mesmo, né? Então, o que nós podemos entender é que, às vezes, a mulher, ela interpreta este texto errado, né? E aí ela diz, por que eu tenho que me sujeitar ao meu marido? Na verdade, todos os crentes precisam se sujeitar uns aos outros, respeitar uns aos outros, né? No ambiente da família, essa sujeição da esposa é colocar-se debaixo da mesma missão. É uma submissão voluntária. E para isso o homem tem que fazer a sua parte. Nós já vemos a primeira parte do homem, que é amar a esposa. Se o homem não ama, a mulher terá dificuldade de se submeter à sua autoridade. Então isso precisa ficar bem claro, né? O subtópico 2 diz assim, a condição da mulher cristã. Então, na cultura judaica, a mulher, a esposa, ela assumia uma posição secundária. Ela era como se fosse propriedade do marido, né? Era como se a esposa fosse propriedade. Existia naquela época o dote, né? Era como se uma mulher fosse, não era assim totalmente vendida, né? Mas o pai recebia o dote, né? Que era um costume da época. O futuro esposo, né? Precisava pagar o dote em favor da esposa que ele ia adquirir. Então a mulher era como se fosse uma mercadoria, né? Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas também como inferiores e as mulheres eram tidas até como escravas, né? Então as mulheres não tinham valor nenhum. Antigamente as mulheres não tinham valor nenhum. No Evangelho, as mulheres elas alcançaram uma posição de dignidade igual aos homens. Então Jesus veio e elevou, né? Ele elevou a dignidade da mulher, né? Aqui nós podemos notar a questão do movimento feminista, né? Então o movimento feminista, ele apregou que a mulher ela precisa ser, no mínimo, igual ao homem. Se for superior, é melhor ainda, né? Porém, nós precisamos entender duas coisas aqui. Primeiro, a Bíblia não apoia esta ideia da superioridade da esposa, né, sobre o esposo. É o contrário, a cabeça da mulher é o homem. Mas, por um outro lado, a Bíblia também não menospreza as mulheres, muito pelo contrário. Se as feministas estudassem o ministério de Cristo, elas iriam ver que Cristo valorizou a mulher, de tal forma que havia mulheres no seu ministério, né? Jesus chega em João capítulo número 4, Jesus chega à beira do poço de Jacó, e ali ele fala com uma mulher. Já para começar, um homem nunca se dirigiria a uma mulher sem a presença de mais pessoas. Então Jesus se dirigiu àquela mulher, Jesus se dirigiu a uma mulher que já havia se casado várias vezes, que isso já era um ponto negativo na cultura da época. Jesus não se importou com isso, né? O que a maioria dos homens olhariam e diziam, essa mulher já se casou tantas vezes, já teve tantos maridos, né? Jesus até diz, você já teve 5 maridos. E o que você tem agora não é teu. Então, outro homem não iria se aproximar daquela mulher e conversar com ela do jeito que Jesus conversou. Então, isso mostra que Jesus valorizava as mulheres, né, na época que ele viveu aqui na terra, e valoriza até hoje, porque ficou registrado nas Escrituras o cuidado de Deus para com as mulheres. Quando Jesus ressuscitou, quem foram as primeiras pessoas que viram ele ressuscitado? As mulheres, né? Quando ele estava sendo crucificado, quem estava lá na cruz? Somente João, de discípulo.
né? Quem estava assistindo a crucificação? Somente João. Todos os discípulos fugiram. E as mulheres, a mãe dele, a mãe do Senhor estava lá, e as mulheres observando tudo. Então, Jesus, ele, na verdade, valorizou a mulher de tal forma que a elevou à dignidade, né, na mesma posição de valor do homem. Então, a Bíblia não é um livro machista, né? A Bíblia não é um livro machista, muito pelo contrário. A Bíblia valoriza a posição da mulher na sociedade, na família, como esposa, como mãe, né? Então esse foi o tópico de número 2. Né? Não, ainda tem o subtópico 3 do 2 que diz a reverência devida ao marido. Então, o amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, ele deve se doar, né? O modelo está no tópico anterior, como Cristo amou a igreja. Então, nós devemos amar, o marido amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Esse amor, ele serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Ou seja, a esposa que recebe o devido amor do seu esposo, ela terá facilidade de se submeter à sua autoridade. Ela terá facilidade de respeitar o seu marido, de reverenciá-lo. Reverenciar não é adorar. Reverenciar, no sentido do marido, da esposa para com o marido, né? Não é que ela tenha que considerar ele um Deus, um Senhor, um superior. Não. Reverenciar é respeitar. Então, quando o marido ele faz a sua parte, amando a esposa, ela terá facilidade de agir reciprocamente, ou seja, terá facilidade de se submeter à autoridade do marido. Bom, agora sim, o ponto 3, o ponto principal de número 3, a conduta do crente como filho. Então já vimos o marido, conduta do marido no tópico 1, a conduta da esposa no tópico 2 e agora a conduta do crente como filho, né? Então nós temos aí a responsabilidade dos pais. Efésios 6 e 4 diz, né? E vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então aqui nós temos um modelo, né, de conduta dos pais para com os filhos. Primeiro, não provoquem os filhos a ira, né? Não ajam como com seus filhos de maneira que eles fiquem irados com os pais. Você pai, você mãe, não haja com o seu filho da maneira que ele fique irado com você. Não provoqueis a ira a vossos filhos, né? E criai-os na doutrina, né? E na admoestação do Senhor. Então nós temos aí a palavra doutrina, né? Significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência de normas. Então, admoestar é mostrar para o filho que existem normas de conduta. A Bíblia nos dá normas de conduta. A sociedade, apesar de estar totalmente aí, ou a maior parte corrompida e sem regras, mas de uma forma geral a sociedade também tem regras. Então, admoestar no sentido na doutrina, né? Criai-os na doutrina é criar o filho, né, com esse senso, né, de gerar nele um caráter que obedeça normas. E ele ainda diz, admoestação, né, criar na doutrina e admoestação. Admoestação quer dizer instrução e advertência, ou advertência que faculta a distinção entre o bem e o mal. Então, a obrigação do pai é mostrar o filho o bem e o mal. Esse é o caminho mal, esse é o caminho bom. Depois que o filho cresce, né, o pai ele já não pode mais decidir, né, o destino do filho.
quando ele está sob sua tutela, ele pode agir como se ele fosse, se ele tivesse realmente autoridade, tem, né? Estando dentro de casa, o pai tem autoridade sobre o filho. Depois que o filho sai de casa, ele cresce, ele casa, né? Aí o pai já não tem mais essa autoridade, porque ele agora tem a vida dele, né? O pai, ele precisa, né, depois que o filho sai de casa, o pai, ele precisa continuar amando o filho, continuar aconselhando o filho, né, quando necessário, porém o filho já não deve mais essa obediência. Não é que o filho tenha que ser desobediente, mas a obediência que ele devia ao pai quando ele estava dentro da casa do pai, agora ele não tem, porque ele tem a casa dele, né? Ele tem a família dele. Então, esta é o critério, né, para a educação dos filhos crentes, né? Criar na doutrina e na admoestação do Senhor. Depois, quando o filho crescer e se ele tomar outro rumo, né, o pai, lógico que ele vai ficar triste, o pai cristão vai se entristecer, vai orar pelo seu filho, porém, ele não deve se sentir culpado. Se ele fez a vontade dele, se a vontade de Deus, a vontade da palavra foi feita na criação do seu filho, então ele não deve se culpar. Ele não deve se auto-martirizar, porque meu filho não ficou na igreja, porque não. Você ensinou o seu filho. Ele vai crescer e vai tomar a decisão dele. O subtópico 2 diz a conduta requerida dos filhos. Qual é a conduta? Né? Que os filhos, eles obedeçam os pais, né? O versículo 1 do capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque é justo. E o mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, qual é a conduta bíblica requerida na Bíblia dos filhos para com os pais? Obediência e honra. Obediência e honra. Número 3, subtópico 3, o mandamento com promessa. É o que eu já disse, né? Quando o filho honra o pai, ele tem uma promessa. No versículo 3, diz, o versículo 2 do capítulo 6 manda honrar o pai, e no versículo 3 temos a recompensa. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então aqui nós temos duas promessas, né? Para que tudo te vá bem, se você honra teu pai, tua mãe, as coisas geralmente vão bem, e viverás muito tempo sobre a terra. Tá? Então esse é o mandamento com promessa. Então nós aprendemos hoje a conduta do marido, amar a esposa de uma forma geral, a conduta da esposa, reverenciar o marido, ser sujeita a ele, estar sobre a mesma missão, a conduta dos pais, criar os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor, e a conduta dos filhos, obedecer os pais e honrá-los. Então espero que vamos encerrar a lição por aqui. De uma forma geral é isso que nós aprendemos. Espero que você tenha gostado e que esta lição tenha servido de enlevo espiritual para a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque isso nos ajuda muito, e até a próxima lição.